E aí, E beleza? aí, tudo bem? Maravilha. Tranquilo? Tava falando aqui pra galera que a gente tá fazendo uma live sobre o Quebra-Cuia. O Quebra-Cuia é um grupo. Boa que o Ulisses perguntou isso. Fala, Danilão. Abraço. Estamos aqui. O Ulisses do Trompete acabou de perguntar. O Quebra-Cuia é um grupo que eu tenho em parceria com o Fernando. E a gente hoje entramos aqui para falar sobre a história do grupo. Que é um grupo que já tem. A gente tem desde 2014 esse grupo especificamente, né? Que a gente começou em 2014, e então a gente tem 6 anos de grupo, mas essa história começa antes disso, né? A nossa parceria, né, Fernando? É, começa um pouquinho antes, né, da gente... Eu conheci o Rubinho, ele bem novinho, tocando lá na Big Band do Zé Ró. Eu também fui tocar lá e o Rubinho já era a sensação do trompete, né? O, o caipirinha chegado do interior, tocava Aí toda roda de com, terra. tocava com o Johnny Alf. E, e ele tocava na banda do Zé Roy e eu também. Aí a gente se conheceu lá. Aí conversa vai, conversa vem. Santa Rosa do Viterbo, aí descobrimos que é, tio do Rubinho foi aluno do meu pai, da minha mãe, porque meus pais moraram em Santa, quer dizer, eu morei em Santa Rosa do Viterbo, mas muito novinho, né? E Rubinho não tinha nem nascido ainda, né? Então, ali começou a nossa amizade pessoal e musical, desde Exatamente. idos tempos da Big Band do grande Zé Ross Santos. Isso o quê? 98, né? É, por aí, 98 a gente é começou. 90 eu voltei, eu morei fora um tempo, voltei para o Brasil em 96. Em 96, aí eu reencontrei Zé Roy, ele sempre agitando aqueles sons dele lá, e eu comecei a tocar bastante com o Zé Roy, em diferentes formações. Uma das formações era a Big Band, e lá estava a Sim, Rubinho também. exatamente. E Aquilo foi importante para mim pra caramba. para mim também. É. O Zé Ró, na Então, verdade, é um grande entusiasta da moçada, né? Da molecada nova. Todo mundo que exatamente. surge em São Paulo, ele convoca para tocar com ele, né? É, Eu não estava morando exatamente em São Paulo nessa época, eu estava morando em Campinas, que eu estava fazendo faculdade. exato. Né? E ó o Carneiro aí, velho. Aí, e eu cheguei em Campinas e tinha um pessoal que ia de Campinas para São Paulo tocar na banda do Zé Ró. E, e eu acabei indo junto, me chamaram para ir junto, para conhecer e tocar. E a gente tocava no Blue Note, né? E ali a gente se conheceu. E é ali que começa a história do nosso grupo Quebra-Cuia. Mas antes do Quebra-Cuia, né, Fernando? A gente. Você tinha o seu septeto, que era É o. exatamente, o FC Combo, né? Fernando Correia Combo. E temos um disco gravado, inclusive, né? Exatamente. Foi gravado em 2011, faz quase 10 anos já. 10 Vai fazer arranjos. 10 anos, 10 arranjos, né? Exatamente, 10 anos dos 10 10 arranjos. arranjos. Só um segundo. E, Tô ouvindo, pode falar. e aí eu montei esse grupo, um septeto, né? Que eu estava bem envolvido com essa questão de escrever para sopros. E estava estudando aqui um livro do Bill Dobbins, né? Que eu gosto muito. Se chama, como é que é? Arranging. É um Hum. livro bem legal. E aí eu sempre gostei dessa história, né, dos arranjos e tal.
E também na época eu estava tendo aula de orquestração com o Rodrigo Morti, e aí eu me animei a montar um grupo, assim, um combo, né? E aí montei um septeto e aí convidei o Rubinho para fazer trompete, o Vinícius Dorim, que infelizmente já não está mais entre nós, para fazer saxes, sax tenor, sax alto, sax soprano, flauta. César Roversi, sax barítono, sax alto, flauta. O Sidney Borgani, trombone. O Marinho Andreotti, contrabaixo. E Emílio Martins, bateria. Aí fizemos um septeto, bem legal. E eu escrevi vários arranjos e aí quando completou, deu um número de arranjo bom assim para completar um disco, aí eu falei, vamos, moçada, vamos gravar aí. E foi bem massa, isso foi há quase 10 anos atrás, um disco que chama 10 Arranjos, né? Era para ter 10 arranjos mesmo, né? Aí acabou surgindo mais um, aí acabou o disco, acabou tendo 11 músicas, né? Mas eu gostei do nome, né? E ficou. E ficou 10 arranjos mesmo, né? É. E paralelamente a isso, o Rubinho tinha o trabalho dele também, né? O SP Combo, né, Rubinho? Na verdade, o SP Combo foi inspirado, logicamente, no FC Combo. Inclusive o nome, né? Eu achava legal esse SP. Eu botava SP.combo, uma coisa assim. Mas nome roubado do seu grupo. Como você tocava também no conjunto, É, eu achei que não fosse ter grandes problemas. não, E inclusive os músicos eram parecidos. O pessoal que tocava nesse som que eu armei era muito parecido com o do seu grupo. é. Eu, Vinícius, o César, você. Não, o César não estava, porque não tinha barítono, eram dois tenores, lembra? No meu? Não tinha barítono. Não, tinha barítono desde sempre. Não, Eram três. dois Sim, tenores. dois tenores e um O... barítono. Josué, o Cássio, Não, o César. não. O Josué de alto, Vinicão e Cássio de tenores. Verdade, 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 verdade. Falando besteira. Falando besteira. Vinicão, Cássio e Josué. Exatamente. Eram esses. Vinícius, você e o Sidney começou a tocar com a gente, né? O Sidney foi da primeira leva, depois aí É, veio o Paulinho, né? foi o Paulinho. Paulinho Malheiro. E aí a gente manteve os dois grupos, não tinha problema nenhum, não batia data, Não. não dava nenhum Aí, problema. e já era você e o Daniel, dois trompetes também. E o Daniel, eram dois trompetes, uma sonoridade um pouco mais big bandística, se a gente pode falar É, isso. Não sei se pode. já era o tradicional Nine Piece Band, né? Nine Piece Band, exatamente. E aí com o Alberto Lucas, que foi meu parceiro desde sempre, a gente morou junto em Bertão, Campinas, e o Clebão, na Clebão, época, exatamente. que era que era na bateria. Isso. Aí, bom, depois disso eu viajei, né? A gente gravou o disco, seu disco, acho que foi tipo dia 17, 16 de fevereiro de 2010. E logo depois eu viajei. Eu fui 2011, para né? 2011, desculpa. E algumas semanas depois eu fui para França. A gente Eu mudou para lembro, lá, fiquei exatamente. 3 anos lá, porque a Rose foi fazer um pós-doc. Eu acabei fazendo meu mestrado. E aí, bom, a gente distanciou, eu até armei a mesma formação lá, com o pessoal de lá, foi super legal. Aí, como chamava mesmo? Esqueci, depois o nome parecido também com o nosso. Rubinhoantunes.com, eu botei, Uhum. te parafraseando também. E aí, bom, aí eu voltei,
E a gente se falou, né? Ó, o JP. O Daniel passou por aqui também agora há pouco, ó. Você que é chique, né? É, E eu não o JP. enxergo sem óculos. Para enxergar de Eita, perto, eu preciso pôr os óculos. É a olha idade, lá, né? tá tendo. Tá tendo, Josemir. Aí, Bom, e aí a gente voltou e eu lembro Josemir. que você falou assim: vamos manter, vamos fazer um som. Vamos fazer. Eu falei, pô, Fernando, então vamos fazer, vamos unir os dois grupos. Não tem por que a gente ficar gastando energia em dois grupos diferentes, né? E Exatamente. o meu tava desmontado, na verdade, né? Não tinha acabado praticamente. Foi quando a gente chegou no Quebra-Cuia. Aí tem o nome do Quebra-Cuia, que é interessante, né? É. Que o nome do Quebra-Cuia tem tudo a ver com essa passagem do Fernando por Santa Rosa de Viterbo. E aí, se você quiser contar, é bom Quase. você conta a sua versão e eu conto a minha. E A minha é mais. teoricamente não, mas dizem que foi uma passagem, quase que foi uma passagem mesmo, né? Por Santa uma, Literalmente. uma passagem para outro hemisfério, né? É que tem uma reza a lenda, né, de que é, eu estava com minha família lá no córrego Quebra-Cuia, As margens do e Quebra-Cuia. as margens, né? E ali muita gente ia lá passar o domingo à tarde lá, fazer piquenique, passar o dia lá, né, nos dias de folga. E aí, eu era muito novinho, eu morei em Santa Rosa até os 2 anos de idade, né? E aí meus pais pediram para duas alunas deles me olharem um pouco, eles iam dar uma nadadinha, né? Só que as alunas se dispersaram, se distraíram e eu dei uma rolada no córrego. E era um córrego com correnteza, né, Rovinho? Sim. E aí quando viram, de repente eu estava boiando e só viram minha cabecinha assim, a camisetinha inflada, né, de camisetinha inflada assim, Com aparecia na ar. água assim. Aí foram correndo me socorrer e tal e até hoje não se sabe quem realmente me socorreu, porque é, o tio do Rubinho, né, o tio Romeu, disse que foi ele. Aí eu tenho o meu tio lá que mora em Peruíbe, o tio Zé Hum. fala que foi ele. Só que meu pai fala que o tio Zé nem estava lá esse dia, então Não, e tem também a história que não foi meu tio, foi o Agapito. O ah, Agapito é o melhor amigo do meu tio aqui da cidade. aham, Então, tem essa terceira pessoa que pode ter sido. Mas, bom, isso pouco importa. O que importa é que você tá aqui podendo falar, contar essa história. é, Poderia não eu estar. não morri afogado por pouco. Por pouco, exatamente. E Agora, aí, não, hum, só para concluir, segundo meus pais contam, parece que não foi assim nada tão trágico assim, né? Eu dei uma roladinha assim, dei uma tombadinha na água, mas logo me pegaram assim, né? Porque aí já parece que já aumentam, né? Que eu estava no meio do rio já quase para ser levado pela correnteza, enfim, mas eu não sei exatamente o que aconteceu, não sei quem tem a verdadeira versão da história, mas como diz o Rubinho, o importante é que eu estou aqui até hoje. não, a lenda diz que tinha até tubarão querendo te pegar no rio. Pra você ver como que é lenda o negócio, né? Coisa de mineiro, né? Que é perto de Minas. É, Mas exato, aconteceu isso. E aí a gente não tinha nome pro grupo, né? Como que a gente vai juntar os dois grupos e fazer um nome? Aí eu tive essa ideia de botar. Eu acho que eu que falei que a gente botar de quebra-cuia, né? foi. Que é o Eu nome. achei o Que nome é o muito nome. bom, porque tem uma sonoridade boa, né? O nome é bom, mas o som Grupo, é bom, grupo exatamente. Quebra-Cuia, ou Noneto Quebra-Cuia, soa super bem, É, né? Bem brazucão, assim, né? é.
E aí, porque é exatamente essa é a ideia do grupo. E rezarás a lenda. É isso aí, tá tendo. E aí o. E aí a gente. Bom, a gente tinha os dois grupos e a gente quis fazer um mix dos dois grupos, né? Exatamente. Fazer um. O César tocava no seu grupo, no UFC. Isso. O Cássio Josué tocava no Cássio, meu. Cássio Josué, O o Paulinho Paulinho e o tocava Daniel. tava tocando no meu, Daniel, exatamente. É. E Alberto e o Digão. O Digão, Ah, o ele Clebão. gravou. Como? O primeiro baterista do Quebra-Cuia era o Clebão, né? É, o Clebão, exatamente. Foi o Clebão. E aí depois o Clebão começou a não poder fazer muita coisa. Aí ele falou: melhor vocês se virarem aí, quando eu precisar eu vou de sub. E o Digão já vinha fazendo muita substituição. E o Digão gravou no seu disco também, né? O Digão gravou em duas músicas no disco do Dez No 10 Arranjos. arranjos. Exatamente. E aí caiu como uma luva. E, e a ideia do grupo é justamente essa, né? A gente poder tocar a música brasileira orquestrada, como diz no interior. Né? Com Exatamente. arranjos nossos e temas nossos. Mas a gente também tem um repertório. Quando a gente fez o grupo, na verdade, a gente fez até uma reunião, você lembra, Fernando? Fez uma reunião, vamos Lembro? fazer Ó, diretriz. E aí surgiu exatamente. a ideia de fazer as coisas do Baden, né? É, isso aí veio um Foi um pouco repertório. depois. Nós começamos com um repertório próprio, né? Isso, Aí depois, como você convive muito com o Felipe Baden-Powell, né? Aí exatamente, foi bem nessa época. ele que deu a ideia, né? Deu fez o link, né? Dos 50 anos do disco Afro Samba, né? Exatamente, exatamente. E aí nós começamos a desenvolver esse repertório. Repertório Que aliás, que aliás está gravado já para ser lançado em breve. exatamente. A gente gravou antes do Afluente, que é o nome do nosso disco. Exatamente. Gravou Aliás, antes e vai ser lançado depois. aqui está o livro de partituras, ó, Isso. desse disco novo, Afluentes, né? Aqui É. tem as grades dos arranjos. 3 arranjos do Rubinho e 4 arranjos meus. E esses Arranjos arranjos e composições. e o, o link do livro está na bio do Quebra-Cuia, se alguém quiser adquirir virtualmente, É. digitalmente o livro está ali disponível E de graça. acho que as partituras individuais também, né? Exatamente. Quem quiser tocar esse É. repertório está à vontade também. Quem tiver essa formação aí ou quiser montar um combo e precisar de repertório, já tem aí músicas, grade e partituras para mandar ver É. Mas voltando um pouco no assunto da formação do grupo, a gente, quando eu pensei, a gente chamou junto as pessoas, né? Mas a gente teve meio que junto as diretrizes, assim, meio naturalmente de quem chamar, né? Porque são pessoas aí. que convivem, que têm uma convivência musical muito grande, né? Os Exatamente. topos ali, a gente convive muito junto. O Alberto e o Digão, eles têm grupos junto também. O Digão gravou no disco do Alberto. Você e eu, a gente sempre tocou junto. E tem o lance da. Na época, o Daniel e o Josué estavam na Jazz Sinfônica. Exatamente. E hoje em dia o Paulinho está na Jazz Sinfônica com você. Então, são pessoas que se encontravam em outros trabalhos. Isso é Exato. importante para a gente saber como escrever, né? Porque no final das contas, a gente não escreve para formação, né? A gente escreve pro músico, pensando, É, não, esse cara vai fazer isso aqui, acho que aqui vai ser legal e isso é especial para quem escreve, né? Você saber para quem vai escrever, porque você já sabe como vai soar e sabe que não vai ter problema exato. aquilo, que a pessoa gosta de tocar mais daquele Exatamente. jeito, gosta de tocar daquele jeito. É, com certeza. E,
E a gente tem um naipe de saxofone muito versátil, que toca todos os sax e flautas e etc, né? Josué toca É. sax alto, soprano, flauta e flauta em sol. Cezão toca todos, mas no grupo ele toca. No grupo ele toca barítono e alto, né? Mais barítono, tem algumas músicas, poucas músicas ele toca É, alto também e ele flauta. normalmente toca alto quando o Josué tá de soprano, às vezes, né? Em alguns No momentos. frevo, né? No frevo eles fazem lá alto, o Cezão de alto e o Josué de soprano, né? Isso. No Mexerica, né? O Paulinho, Paulinho que tem uma sonoridade muito elegante no trombone, né? É, total. E que, É, e que pro naipe, escola Sidney Borgani, né? Acho que exatamente. ele nem chegou a ser aluno do Sidney, mas eles são muito amigos, né? É impressionante E isso. o Sidney sempre fala, eles sempre falam muito bem um do outro, né? E eu acho que eles têm uma linha de sonoridade assim muito próxima, né? É, Como você falou, né? exatamente. A elegância do som, a projeção de som assim é bem próximo assim, né? São dois trombonistas que estudaram música erudita também a fundo, assim, né? É. Que tiveram essa escola da música erudita de sonoridade. Eu não sei quem foi exatamente o professor do Paulinho, mas nem do Sidney, mas aquela coisa que ó, o Zarpella, beleza, Zarpella? Aquela coisa Grandes, grandes Arpela. boa, faz tempo que a gente não vê. Aquela coisa da escola do Gagliardi, dos trombonistas que tinham É, que passeavam nos dois mundos, né? o Sidney Mas, foi aluno do Galhardi então, e tocou na Sinfônica. Ele, com 16 anos, já tocava na Sinfônica Municipal, né? Então tem uma escola de erudito exatamente. E depois fortíssima, né? foi para Berkeley É, e estudou jazz lá e arrebentou, né? exatamente. E o Paulinho vem nessa, apesar de acho que eu não sei onde o Paulinho estudou, cara, acredita? Não sei se foi na UNM, foi na UNM, né? Eu não sei também. Também não sei. Mas ele tem essa linguagem muito parecida, né? O Né? Daniel foi meu professor, então eu tinha essa afinidade. E eu lembro que eu queria fazer um naipe que a gente não tivesse um primeiro trompete de ofício nem fixo. Uhum. Ah lá, É. Malheiro estudou com Sadal. Boa, Dani, obrigado. Desculpa a Ah, vergonha que eu passei. E o Daniel, eu lembro quando a gente falou na ULM, boa. Sadal, que era maestro da banda sinfônica, né, da extinta banda sinfônica. E o Daniel foi um professor em Tatuí, e depois a gente tocava muito junto, trocava muito trabalho, e eu lembro que eu falei, puta, eu não quero, eu queria, a gente queria uma época que a gente pudesse os dois se divertir a todo tempo, né? uhum. Se um não estivesse tocando primeiro trompete, estava numa música solano e vice-versa. Então a gente se reveza nas funções. Então não tem um primeiro trompete de ofício, né? Cada um tá fazendo o primeiro numa. O que eu acho bem legal, assim. Logicamente a gente não é primeiro, eu não sou primeiro trompete de ofício, o Dani tem mais essa é um grande trompetista completo, né? Estudou música erudita e o cara que domina todas as vertentes. Sou um pouco mais limitado nesse sentido, mas eu gosto de me divertir também, apesar de tudo. Então a gente se reveza na função do primeiro, se reveza na função do, dos solos. E aí a cozinha, você podia explanar um pouco sobre a cozinha, Fernando? É só uma observação quanto à questão do primeiro trompete, que essa formação não requer aquele típico primeiro trompete de big band, né? Que é uma formação mais camerística, né? Tem Então essa também, né? não sinto falta assim daquele primeiro trompete que entre aspas grita pra caramba, assim, né? Então acho que a combinação é perfeita, assim, né? Vocês Na com verdade, eu as acho que características. até um primeiro trompete de ofício ali talvez ficasse um pouco desproporcional para a formação. Ao Exatamente. Dani, pô, prazer é sempre nosso, Dani, com certeza. Porra, Daniel, E meu aí, ídolo. pô, pelo amor de Deus.
E será mais um melodista, um cara que faz uma melodia do que um cara que puxa um naipe, né? Exatamente. E a gente dá conta de fazer isso ali numa boa. Numa boa não, eu sofro um É, pouco, mas tudo bem. o naipe tá, os naipes estão perfeitos. É. Mas essa formação achou um equilíbrio de sonoridade assim que eu acho que é bem legal assim, ouvindo assim as gravações que a gente fez, né, para ver negócio de mixagem e tal. Uhum. Eu realmente fico bem feliz assim com o resultado, né, porque é um equilíbrio assim muito bacana assim no ponto certo assim em todos os sentidos, né. E quanto à sessão rítmica, né? E chegamos num resultado também que eu acho bem legal. Eu, como integrante da sessão rítmica, fico ali muito à vontade e, e me sinto muito confortável em tocar com o Digão e o Alberto, né? Que o Alberto, infelizmente, não pôde gravar o disco, né? Que ele É, teve exatamente. Ele teve problema na primeira sessão, que ele teve um outro compromisso inadiável, não pôde ir. Aí foi o Thiago Alves no lugar dele, que quebrou tudo. E na segunda sessão, que foi no meio da pandemia, nós fizemos inclusive algumas gravações separadas, né, o que não é o ideal, mas foi como a gente conseguiu levar adiante o projeto que a gente tinha que gravar de qualquer jeito, né? Uhum. E o Alberto, ele não se sentiu muito confortável para gravar, então aí o Thiago fez a sub para ele de novo. Então foi o Thiago Alves que gravou o disco inteiro e quebrou tudo. E, e, o, e essa cozinha eu acho que tá super redonda também, né? O Thiago tem essa escola do jazz aí, mas ele é danado pra caramba, né? Que ele vai em todas as vertentes. Eu vi o som do Salomão Soares Trio, né? Que é com o Thiago e o Paulão Almeida. E eu estava sempre mais acostumado a ver o Thiago tocando mais jazz, assim, né? Mas é surpreendente, assim, como ele é ele vai, ele veste qualquer camisa, assim, né? E quebrou tudo, bom pra caramba. E no quebra-cuia que a gente tem não que a gente tenha essa obrigatoriedade de fazer música brasileira, mas a gente, coincidentemente, talvez, a gente criou um repertório mais voltado para a música brasileira, né? Então, Tiago e Digão é uma cozinha sensacional, uma sessão rítmica que é bem legal, assim, muito confortável. Digão, ele é um batera que toca bem solto, né? No entanto, ele é muito preciso, né? Ele explica tudo muito bem o que ele faz, né? Então, não é aquele solto assim que a gente tem que ficar, pô, o que vai acontecer agora, o que está acontecendo? Ele está sempre deixando muito claro o que ele quer e como ele quer, né? Então, isso aí deixa tudo fácil para a gente, né? Então, Falando em baterista bom, ó, tem um super baterista aqui mandando coraçõezinhos pra você aqui, pra gente, né? O grande Edu grande Ribeiro. Edu Ribeiro, Que esse é honra, hein? fera, hein? Oh, Audiência super selecionada. caramba, muito bom. Abração, Edu. Hoje eu vi Edu lá Então, na reunião da faculdade, hoje lá, vi de longe, né? Dei um tchauzinho lá na janelinha. olha lá, é pros dois. Obrigado, Edu. Mas então, essa combinação, tanto quando era o Clebão mesmo, e quando é e depois logo depois, já no começo, já entrou o Digão, e o Digão já vinha fazendo muitos subs do Clebão na época. E eu achava legal, e eu sempre pensei nisso, porque eu sempre acompanhei muito o Alberto, desde sempre, né? A gente é amigo há muitos anos, eu morei um tempo com ele, mesmo depois quando a gente não morava mais junto, ele sempre tocou com o Nenê, É, que é um cara que, bom,
professor de todos. O Digão tá aqui, ele pode até confirmar se ele foi aluno do Nenê ou não. Mas se ele não foi aluno do Nenê, com certeza ele tem o Nenê como grande referência, uma das grandes referências dele, né? Como baterista, como compositor e como também atitude de músico, assim, de encarar a carreira de músico como como um artista e como um cara que leva adiante o seu projeto próprio. Exatamente. E na maneira de tocar também. O Alberto, muito acostumado a tocar com o Nenê, né? E eu gosto do Alberto, do jeito dele completamente livre para tocar. Eu sempre penso nele quando eu vou escrever. Tive uma aula de 15 minutos com o Nenê. Mas valeu, hein? Já valeu os 15 minutos, hein, Rodrigão? Então, e aí Diga. Não, só ia falar que o Nenê, direta ou indiretamente, é professor de toda a geração, né? Da batera moderna da música brasileira. Não tem quem não tenha absorvido influência dele, né? Ó, só um negócio aqui, ó. Ô, B, estamos no meio de uma live, eu vou lá pegar a sobremesa já. Fala, grande Benício. Tá bom. Deu problema aqui. Rafa. Ó, não desanimem com São Paulo, hein? Não tá desanimado, não tá animado. Não é porque perdeu do Corinthians que nós vamos... Exatamente. Não podemos. Mas, ó, voltando no Nenê. O Nenê eu acho que é uma... Sabe que o Nenê, nessa negócio de acompanhar o Alberto junto com o Nenê, etc., acompanhar o Nenê, mesmo sem o Alberto, eu sou fã do Nenê como baterista e adoro ele como compositor, demais, assim. E sempre quando eu vou escrever as coisas pro Alberto, assim, quando a gente vai tocar, e coisa, não só no Quebra-Cuy, mas eu sempre penso o Alberto gravou meu primeiro disco em 2005, 2004, se não me engano. O De Viterbo. Exatamente, o Alberto que tocou no disco, e eu sempre pensava nele como um baixista que toca com o Nenê, né? Tem até uma música que chama, inclusive que eu resgatei esse dia, que chama Tema para Lucas, porque é Alberto Lucas, né? Que eu fiz pro Albertão. Tem uma linha de baixo, etc. E eu acho que e o Digão, e ele tem essa, porque eu gosto muito dessa combinação deles tocando, que tem um conhecimento de música brasileira muito grande, né? Assim, o Digão é mestre de bateria, né, velho? Então ele, além de conhecer tudo dessa linguagem mais acadêmica que a gente fala um pouco mais no nosso meio, acadêmica no sentido de uma música que é escrita, que não é uma música que é só... A nossa base é a partitura, não só o ouvido. E ele tem esse conhecimento também dessa parte acadêmica, dessa parte que faz parte do mundo das partituras, dos arranjos de Big Band, etc. Então, e conhece muita coisa. Conhece tudo, né, Digão? E o Albertão, ele é um cara que toca muito solto e toca, sai pelos poros, assim. E o Thiago, cara, o Thiago é um cara, é muito diferente o estilo dos dois. O Thiago e o Nenê o Thiago e o Alberto são baixistas completamente diferentes em todos os sentidos. De sonoridade, né? Eu lembro até no estúdio, deixa eu fechar a porta, que o Benício veio aqui, abriu a porta, deixa eu fechar a porta. Filho pequeno, é isso aí. É isso aí, a rua está ocupada, então eu tive que botar ele na televisão e correr aqui. Mas a sonoridade mesmo dos dois, o Alberto gosta do baixo mais plugado, né? O Thiago, lembra que o Elinho, no meio da gravação, falou: Thiago, deixa eu botar só uma linha aí pra. Falou: não chega com esse cabo aqui não, só pega o microfone. Mas purista, né? Exatamente. Nem é a sonoridade que ele gosta. Mas no grupo também deu muito certo, porque a ideia, na verdade, o cara precisa. Eu acho assim, que na música popular, que é uma coisa que eu
que eu tento prezar sempre quando eu estou numa direção, numa liderança de algum grupo, é de escrever para a pessoa mesmo, ou mesmo se não fosse para aquela pessoa que eu escrevi, mas ver o que ela pode contribuir para o arranjo, sobretudo na cozinha, né? Que tem muita coisa que eu tenho certeza que os músicos vão saber mais do que o arranjador. No meu caso, eu sendo um trompetista. No seu caso, como você faz parte da cozinha, você talvez tenha mais certeza das coisas. Então, e é engraçado que eles são muito diferentes e os dois dão muito certo no som, né? É, Lógico totalmente. e o Digão fica ali na direção, você e o Digão ficam na direção dessa coisa aí. Mas acho que a gente é muito sortudo de ter esse pessoal, de poder contar com esse pessoal, né? Não, totalmente. É, Porque eu só estava até amor. fazendo. Sabe que eu estava fazendo uma reflexão outro dia, né? Porque a gente sempre reclama, nós, porque nós, os músicos, nós somos muito desunidos e etc. E aí eu comecei a pensar, não, a gente é desunido num certo sentido profissional, né? De classe mesmo profissional, mas ao mesmo tempo a gente tem uma união que acho que é ímpar, assim. Talvez o pessoal do teatro tenha esse mesmo espírito que a É, gente, talvez mais até. Mas a gente tem esse, pô, vamos formar uma big band, todo mundo quer tocar numa big band. O Fernando falou, ó, vou formar uma big band, vai ter músico saindo pelo ladrão querendo tocar. E big band todo mundo sabe que ninguém vai ganhar dinheiro. Todo mundo vai lá e vai tocar simplesmente, né? E eu acho que nesse sentido a gente é muito unido, porque talvez nenhuma profissão, fora o teatro, o pessoal de teatro e outras, tem esse desprendimento de tocar porque está a fim de contribuir artisticamente para alguma coisa, né? isso aí eu E a acho que gente, é algo bem característico da cena da música instrumental paulistana, assim, né? Não sei, eu não conheço muito em outras capitais como é que funciona, mas aqui, assim, eu vejo muita gente assim a fim de tocar, independente se tem cachê ou não, né? Então esse grupo mesmo existe por conta da amizade dos nossos amigos aí do pessoal que toca com a gente, porque exatamente. quantas vezes a gente foi tocar por bilheteria e não dava nada, né? E, mas eles sempre vão com alegria, né? Com felicidade, sempre gostam de tocar, de fazer o som. Então acho que isso aí é muito bacana, né? Digamos que é um lado meio amador no sentido de amor mesmo, né? Amador no É. bom sentido, né? Então, eu acho que para as coisas, para a arte acontecer, para a cultura acontecer, tem que haver um pouco ou bastante essa entrega mesmo, né? Com música, nem sempre a gente pode só pensar na questão profissional no sentido de fazer um show e ganhar um baita cachê, né? Seria o ideal, mas infelizmente não acontece. Então, eu acho que os músicos de São Paulo se unem muito nesse sentido, né? Haja vista que quantas bandas grandes tem aqui em São Paulo, né? E muitas vezes nas apresentações não rola grana, né? Mas o pessoal faz sempre questão de fazer o som, né? Como a Soundscape, por exemplo, que está sempre tocando. Agora menos, né? Por causa da pandemia, né? Mas o pessoal está sempre tocando e sempre agilizando, sempre agitando a cultura, a música no cenário paulistano. Eu acho que isso eu adoro isso aí, eu acho fantástico. E isso, na verdade, o que é a cultura, né? A cultura, o material artístico que sai disso, eu acho que é o que representa a cultura daquele local, daquele período, daquelas pessoas. E no caso nosso, das big bands, por exemplo, é uma maneira das pessoas se encontrarem também, né? É, É uma maneira das pessoas se encontrarem e trocarem ideias e fazerem contatos também profissionais, muitas vezes.
e, e se conhecerem, conhecendo a música de cada um, e vai surgindo. E uma coisa assim, que eu estou em São Paulo desde 2002, 2003, né? Acompanhei muito a Soundscape no Blém Blém, etc. E nessa época tinha poucas big bands, né? Tinha Soundscape, tinha Mantiqueira, tinha essas big bands mais clássicas, assim. Clássicas porque faz muito tempo que estão aí. Depois de um certo período, as pessoas começaram sim, talvez nunca, não foi esse o objetivo e talvez pouca gente tenha se dado conta, mas esse movimento que a Mantiqueira começou, que o Branco começou muito antes da Mantiqueira, e como a Mantiqueira seguiu, a Soundscape foi seguindo, a Mantiqueira sempre junto, foi criando músicos e arranjadores que foram capazes de formar muitas outras bandas, né? Então chegou um Exatamente. momento que a gente tinha 15, 20 big bands, muitas vezes formado pelo mesmo pessoal, porque também não tem tanta gente assim para tocar, É, e pessoas que têm aquela linguagem específica, né? Muitas bandas se repetiam os músicos, mas eram bandas diferentes, eram bandas com é, direções diferentes, com intuitos diferentes. E isso era, às vezes, aquela época do movimento dos elefantes, por exemplo. é. Aquilo foi uma das coisas mais ricas que aconteceram na nossa vida musical, né? E todo mundo fazia parte, não era só a molecada. Tinha, você ia tocar É. um dia, tinha Soundscape lá, outro dia tinha o nosso grupo com o Vinícius Dorim. Imagina, você ia tocar ia ver no Teatro da Vila de graça, o Vinícius Dorim É. tocando. É, a Savana tocou também A no Savana Movimento tocou. Elefante. Então eram pessoas com um gabarito artístico muito alto É. e tocando justamente para manter a cultura aquela chama viva, né? A cultura das bandas. Mesmo porque, infelizmente, a gente acaba não tendo um respaldo, o mesmo respaldo, por exemplo, que a música erudita tem, não criticando o respaldo que eles têm. Acho que é importante, necessário e primordial para a música. Que tem várias orquestras, apesar que cada vez menos, né? É. Cada ano que passa, eles conseguem extinguir uma. A gente tem que fazer no peito e na raça. Mas é feito, né? Aos trancos e barrancos e dando. É. E às vezes gente fazendo correrias inacreditáveis, mas mantém-se, né? Eu falei da Soundscape, falei da Mantiqueira, mas o Zé Ró é muito importante nisso também, Zé Ró, totalmente. nesse movimento, porque Toquei na também foi. banda dele também. Então, a gente começou falando dele hoje. É. Eu lembro da gente tocando no Blue Note, lá, que era É. que era lá Na na Avenida São Gabriel. São Gabriel. Depois a gente tocou em Cotia, fizeram vários lugares. Em Cotia tinha um lugar que tocava. Eles É, sempre agitando tocamos um num lugar Sesc, novo, né? Sesc no interior, tal, umas coisas assim, né? Exatamente. Sesc Instrumental tem também, a gente tocou. É, Então é, são coisas que são feitas não é pelos músicos mesmo, né? é, E quem banca isso, não tem quem banca. Quem banca é a gente mesmo, com o nosso tempo e com a nossa disposição, é. nossas famílias também que, que suportam isso, né? Ah lá, o Daniel falou, Zé Exatamente. Rol, grande realizador e formador de músicos. A gente falou disso no comecinho, Dani, que exatamente sobre isso, que o Zé Ró, todo mundo que é jovem toca na banda do Zé Ró. Praticamente todo mundo que começa a tocar em São Paulo, passa pela banda do Zé Ró, e ele é um grande formador de músicos. Realmente ele é um grande formador de. Ah lá, o Evandro tocava trompa na banda do Zé Ró. Tá comentando aqui. Tinha esquecido disso. Eu vinha lá de Campinas, ia de lá de Campinas com o Evandro e com o Rogério, até a banda do Zé Ró. A banda do Zé Ró tinha trompa. Tinha trompa, tinha tuba, tinha uns Exatamente. 6 saxofones. 5 trompetes. É, Era Zé muito Ró, é bom, cara. incrível. E aí, você O... lembra? Teve um dia, só como complementando, um dia da Soundscape no Blém Blém, cara, foi inesquecível isso. Várias vezes foi inesquecível. Olha lá, o Dani falou que começou tocando com o Zé Ró em 93. Eu comecei tocando com o Zé Ró em 98. A convite seu, inclusive, né, Dani? E o Zé Ró tava tendo uma soundscape no Blém Blém. E nesse dia, cara, tava o Marsalis em São Paulo, mas tava o Handbreaker também.
Então foi uma noite no Blém Blém, que teve a Soundscape e tava o Marcelo. Foi isso, Daniel? Só você se você estiver ouvindo aí. Foi a Soundscape ou foi o Heartbreakers? Agora me deu uma dúvida aqui. Eu sei que foi uma Big Band e tava Marsalis e Handbreaker no mesmo local em São Paulo. Eu presenciei, eu com várias outras pessoas, a gente presenciou isso aí. Acho que nem lembro se eles tocaram ou não. Agora eu esqueci como foi o evento exatamente. Mas isso aconteceu porque, ou se foi a Soundscape, foi porque os músicos, foi o Heartbreakers lá. Aconteceu porque o Guga também, que é um cara que é muito importante que é um grande, fomentador de música e ele fazia isso para a cena girar, faz até hoje. Vai lá, o Winton tocou com o Heartbreak, exatamente. Foi o dia que o Winton tocou, acho que eu lembro disso aí tudo, agora estou lembrando. O Alismar Del Canja, tinha um percussionista, foi muito massa. E o Handbreaker estava lá, imagina. Se você para marcar, mas chama um produtor e fala, ó, eu quero fazer uma noite com o Handbreaker e com o Wynton Marsalis. Isso vai custar muito dinheiro. Aquele dia estava ali de graça. Sensacional, né? São movimentos que acabam fazendo outros movimentos e a gente chega nessas coisas, né? Isso aí. Mas, Fernando, vamos falar um pouco sobre o processo. Fala aí. Não, ia só lembrar das lives, né, que nós vamos ter durante a semana, né? Boa. Você está com a agenda aí, não? Lembrete, hein? Não tô, mas acho que... Bom, amanhã sou eu, né? Às 19 horas, falando de guitarra em arranjos, né? Guitarra no meio nesse contexto do repertório do Quebra-Cuia, né? Uhum. Aí... deixa eu ver se eu tenho agenda aqui em algum lugar. Acho que eu tenho eu sei que enquanto você procura a agenda, eu vou falar quais vão ser os temas. Vai ter a live do Josué e do Cássio falando sobre saxofones na Big Band. São dois caras que, além de tocar no Quebra-Cuia, tocam. O Josué é primeiro aula da Soundscape e eles tocam juntos também na Mantiqueira. O Cássio toca na banda do Nelson Aires. Vai ter o Paulinho. Eu acho que amanhã depois na quinta-feira é o Paulinho e o Daniel. Quinta-feira é o Digão e o Thiago. Boa. Quinta-feira, Digão e Thiago falando sobre sessão rítmica. Isso, aí no dia 18, que eu acho que é sexta-feira, né? Não. 18, e aí sexta-feira... Sexta-feira, Daniel e Paulinho, metais em Big Band. Exatamente, falando sobre metais em Big Band. Daniel e Paulinho. E no dia 21, que eu acho que é segunda-feira, né? Exato. Josué dos Santos e Cássio Ferreira, saxofones na Big Band. Dia 22. 22, eu e você de novo. Você e eu falando sobre arranjos. E dia 23, que é quarta-feira, o César Roversi falando sobre a linguagem brasileira. Boa. Porque o César está, inclusive, ele está lançando um curso sobre linguagem brasileira no saxofone, nos instrumentos de sopro em geral. Então a gente aproveitou essa experiência dele de montar esse curso para falar sobre esse assunto sozinho. Exato. Então temos aí a cada dia uma nuance diferente, uma nuance musical diferente, né? Exatamente. Bom, o que eu propor da gente falar agora, eu não sei como que é o tempo, não sei que horas são, mas tudo bem. Temos aqui 19h53, temos aqui. Bom, então daqui a pouco vai acabar, porque achei é uma hora que dá o Instagram. Mas só para falar o processo de gravação do disco, a gente começou, na verdade, a trabalhar, antes do projeto estar pronto, a gente começou a gravar os arranjos do Baden, os arranjos que a gente fez para o Baden Powell, para os Afro-Sambas, né? Exatamente. Isso foi no meio de 2019. Isso. E aí... no meio de 2019, é isso aí. E nesse tempo... Aí ganhamos o PROAC lá, né? Aí exatamente. Gravou e a Liliana escreveu o projeto do PROAC. Exatamente.
E que aí foi nós fomos contemplado. contemplados. Então a gente tinha que fazer o disco, a gente estava feliz da vida que ia fazer disco, ia fazer show em Tatuí, ia fazer show na Santa Marcelina. É, Tava tudo perfeito o ano, né? Aí, pum, exatamente. pandemia. Ah, a gente chegou a fazer a gente chegou a fazer uma sessão de gravação em janeiro. Esqueci disso. É, e essa sessão foi ao vivo, né? Todo mundo junto, Ao vivo, todo mundo na mesma antes sala. da pandemia. Foi Bateria, metade do disco, né? Foi feito em janeiro. exatamente. Foram seus arranjos, no final das contas, foi em janeiro. Quase Isso, todos, é, faltou um. E aí exatamente. a gente gravou metais e bateria numa sala, você na técnica e o Thiago numa sala diferente, porque o baixo tem que ter muito sensível. Isso. E aí veio a pandemia e a gente precisava entregar esse disco de qualquer jeito, né? A gente até aventou em fazer cada um na sua casa, né? Eu falei, poxa, eu pego um É, equipamento, vou lá, gravo com o Daniel, gravo com todo mundo. Mas aí a gente falou, não, já que vai ter que se encontrar, que se encontre no estúdio, que é o estúdio do Giba, lá com o Elinho, que fez um trabalho sensacional pro disco. Aí foi assim, né? Só para explicar mais ou menos, se as pessoas tiverem curiosidade, o processo de gravar separado. Eu fiz uma pré-produção, porque aí foram a maioria dos meus arranjos e um arranjo do Fernando. Eu fiz uma pré-produção em casa, né? Gravei todos os sopros, meio adaptando tessituras e etc. para o trompete e para o flúgel, sobre o metrônomo, ou o que tivesse de cozinha, né? Aí gravou a cozinha primeiro com essa referência. Então gravou Fernando, Thiago e Digão num dia. Aí no segundo dia gravou saxofones. Até o César gravou da casa dele, que ele ficou um pouco incomodado de ir no estúdio gravar. Ele gravou a parte de palito da casa dele. E o Josué e o Cássio gravaram lá no estúdio de Giba. E o terceiro dia fui eu, Daniel e Paulinho, tomando todas as precauções e medidas sanitárias. Fomos lá e gravamos os metais. E o que me impressionou, na verdade, assim, é que o som tá muito homogêneo. Apesar de termos gravado a segunda sessão, a gente teve que gravar com o metrônomo, porque tinha uma pré-produção, então foi em cima do metrônomo. Mas eu não sinto a falta ou a presença do metrônomo na gravação que foi feita antes e depois, né? Porque o Digão que está falando que a pré foi primordial, ele teve uma... Ele conseguiu, porque eu acho que o baterista é muito importante nesse processo aí, na maneira de tocar e na maneira de levar. E o Digão conseguiu deixar a gente tocar da mesma maneira, né? Ele conseguiu fazer com é. que a gente tocasse da mesma maneira nas duas sessões. Eu acho que isso é importante. Frisar que foram coisas diferentes, foram maneiras diferentes de produzir. Mas eu gostei, na verdade, de ter produzido, fazer a segunda sessão separado, apesar de não ser o que a gente sonha, porque é um Foi processo. uma experiência interessante. Eu estava com bastante receio, né? Falar, puta, não vai ficar nada natural, vai ficar estranho. A gente faz um playback para depois o solista improvisar, mas eu achei que ficou super vivo, assim, né? Apesar Né? dessa separação, Eu assim, eu até, achei. eu até gravei. Você lembra que eu gravava os solos? Eu fui na gravação de cozinha. Eu gravava todos os solos para a cozinha ter um solista por trás para não Para a gente ficar interagir, né? no vazio, né? Para ter uma interação. E aí depois o solista mesmo vinha e fazia o solo. Mas não dá para perceber. Se a gente não falar as músicas que são separadas, ninguém vai perceber. Foi feito dessa Exatamente. maneira. E o Elinho também conseguiu manter uma uniformidade de som muito legal assim no disco. É. E mais uma vez, só para quem está aqui, que a gente. O livro com as grades e as partituras estão disponíveis na bio do Quebra-Cuia, que é o Noneto Quebra-Cuia no Instagram. E o livro está disponível na Freenote, né, o Fernando? É o livro físico na Freenote, também tá lá, para quem Aí quiser pode. ter o livro, No né? livro no livro tem as grades e você tem um QR Code que você acessa as partituras e aí todo mundo pode tocar e participar e interagir musicalmente com a gente dessa maneira, né? Tocando os nossos arranjos. Exatamente.
E nossas E composições. em breve o disco também vai estar aí. Exatamente. Aí, a Liliana está me dando uma lembrada aqui que vai ter uma live do grupo em janeiro, uma live do grupo em janeiro de 2021. De Que lançamento dias de. ainda? Vai ser lá a partir do dia 15, combinaremos um dia para fazer uma live do grupo, vai ser na escola do Giba Faveri, Maravilha. a live do grupo. E também em breve sairá o disco, né? Esse aqui é o único Disco grupo do físico. mundo que o livro sai antes do disco, né? Exatamente. As pessoas podem tocar os arranjos antes de ouvir o disco. Exatamente. O disco vai estar disponível tanto no físico quanto nas plataformas digitais. Yes. Então todo mundo que acompanha a gente, o Quebra-Cuia, ou o Fernando, ou eu, ou o Digão, ou o Daniel, ou o Paulinho, qualquer um dos integrantes do grupo, vai ficar sabendo quando vai sair esse disco aí. Mas deve, no máximo, em março, deve estar disponível, né? Porque, ó, Não, inclusive. acho que antes. O Em disco acho que janeiro, antes. verdade. No Janeiro. máximo em janeiro vai estar disponível. Olha lá, o Ulisses falando, vamos gravar antes da gente lançar. Eu acho que não vai dar tempo, mas pode gravar. Tá à vontade, as partituras estão lá. Bom, então acho que é isso, né, Maravilha. Fernando? Só relembrando, vamos relembrar as agendas aqui? Vou falar aqui de Amanhã, novo, hein? Amanhã guitarra, guitarra. tudo é sempre às 19 horas, hein? Amanhã dia 17, Digão e Tiago, sessão rítmica. Dia 18, Daniel da Alcântara, Paulo Malheiros, metais na Big Band. Dia 21, semana que vem, Josué dos Santos e Cássio Ferreira, saxofones na Big Band. Dia 22, Rubinho e eu falando sobre arranjos. E dia 23, César Roversi falando sobre a linguagem brasileira. Ótimo. Então, Beleza? estamos falados. Quem quiser mais detalhes, só mandar mensagens para os nossos perfis pessoais ou do grupo. Tem até canal de YouTube, né? Essas coisas todas aí. Exatamente, YouTube, tem tudo. Agora o Quebra-Cuia tem Facebook. E aí na nossa live dos arranjos, a gente vai falar sobre detalhes sobre os arranjos, detalhes dos arranjos que foram feitos e coisas que a gente pode compartilhar sobre escrita, né? A ideia que cada um tem e é isso aí. Tudo certo? É isso aí. Então, agradecer muito aí a todos que vieram aí, dividir esse momento especial com a gente aí. Então, Fernando Correia tem. Lembrando mais uma vez que Fernando Correia está no Instagram. Que ele pode. Mas não sei mexer também. Eu não sei mexer nem no Instagram, nem no Facebook. Eu preciso ter umas aulas aqui. Eu não sei. O Igor mexe para você, a Liliana mexe para você. Não precisa mexer. Eu tenho meus assessores aqui. É isso que é bom. Então Maravilha. é isso aí. Encerremos. Antes que é chato que o Instagram ele acaba a live antes da gente falar tchau, então já fala tchau para não ter esse problema. Muito obrigado a todos pela audiência. Vai estar disponível esse papo já daqui a pouco nas redes aí. E é isso aí. Valeu, Fernando. Valeu, Rubinho. Abração aí. Abraço a todos. Manda um abraço para a família aí. Fala para os meninos não desanimarem com São Paulo, não, hein? Amanhã, 21h30, São Paulo e Galo, hein? Jogão importante. Depois da sua live. Por isso que eu já sugeri a live às 19 horas, entendeu? Para poder assistir o jogo. Para dar tempo né? de me preparar para o jogo. Exatamente. Então tá bom. Salvo sim, Liliana, pode deixar. Valeu, Digão. Valeu, Liliana. Valeu, Daniel. Valeu todo mundo que estava aí. Valeu. Abraço. Abração para todos, hein? Até já. Valeu, Armando. Tchau. Como que desliga isso aqui, hein? Será que é só apertar o xizinho ali? Deve ser, né? Com medo de não salvar. Vamos lá.